acontecia com os escribas no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e o Espírito de Verdade são extremamente claros nesse sentido. Os escribas, na época de Jesus, cobravam pelo fato de serem intermediários entre a população e a divindade, como membros religiosos com esse atributo. E essa cobrança era econômica, porque as rezas era e as forma indicações... de sobrevivência, meio de subsistência dele. Era de acordo com o tamanho das rezas ou das indicações. E segundo, eles exigiam uma cobrança que era um interesse pessoal. Então eles exigiam os melhores lugares nas sinagogas, eles exigiam ser convidados para todas as festas, então eles exigiam domínio político. E o que acontece com eles quando, né, voltam para o plano espiritual? Não é? Vai haver uma cobrança imensa. Na proporção das ambições deles, né, Sandra? Não é? Então, assim, da mesma forma, o Dr. João tinha falado, os médiuns, eles se preparam na espiritualidade. E existe uma quantidade enorme de espíritos preparados, mas aqueles que conseguem realmente vencer, né, quer dizer, alcançar aquilo a que se propuseram, acaba sendo pequena, porque assim, acaba envolvendo orgulho, vaidade, a questão do poder, não é? E na verdade não é isso, esse não é o objetivo da mediunidade. Sandra, ainda na obra de Allan Kardec, que basta isso para os médiuns se seguirem aquilo que consta na codificação, nós encontramos a referência à qualidade do espírito que vem, que vai ser recebido por aquele médium, que vai ser permitida a sua manifestação, numa situação em que os médiuns às vezes se iludem com a natureza desse espírito, acham que são espíritos de santos, de espíritos muito superiores, não é? Quem são esses espíritos que vão chegar para os médiuns? Qual a qualidade deles? Olha, isso vai depender da necessidade que a espiritualidade tenha naquele determinado momento. Então, assim, existem aqueles espíritos que são espíritos necessitados de orientação, de encaminhamento, existem espíritos que precisam tomar consciência da sua realidade, e existem os espíritos que são mais evoluídos, que têm uma mensagem a passar. Então, mas assim, o mais importante aí é nós termos a análise daquilo que está sendo feito, a análise da mensagem e a humildade, não é? Porque assim, se você se coloca na posição, eu sou muito bom, eu só recebo espíritos muito bons, recebo só espíritos de luz, aí vamos tomar cuidado, né? Porque o risco é muito grande. A grande massa dos espíritos que vivem aqui na Terra como encarnados reflete a grande massa de espíritos que existe na erraticidade, que são os desencarnados, né? E nessa condição, a grande massa de espíritos comunicantes também são espíritos necessitados. Aquelas pessoas que só recebem espíritos iluminados. Vamos tomar cuidado. Tomar bastante cuidado. E é muito interessante a gente lembrar, nessa condição do médium, que aqueles médiums que se arvoram de que todas as suas comunicações são perfeitas, precisamos tomar muito cuidado. Doutor João, o que é necessário para um médium desenvolver, assim, fazer um trabalho correto? Ou seja, construir o seu currículo, né? O currículo aqui, tipo o currículo escolar, eu tenho que ter isso, que são fundamentais para eu ser um bom médium. Bom, nós estamos o estudo é importante? Fundamental. É a base. Então, primeiro ele tem que ter altruísmo, humildade, vontade, mobilização da vontade, essa mobilização da vontade para o estudo, para o entendimento e profunda humildade. Doação completa. E ele deve carregar como bandeira principal a bandeira da doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação. Então, o que significa caridade? Caridade é aquele que dá e nada cobra. Primeiro passo. Caridade significa aquele que não impõe sua conduta sobre os outros, mas ele orienta. A doutrina espírita, ela tem 3 parâmetros fundamentais que todo médium, que todo espírita, mas fundamentalmente o médium, precisa saber. A doutrina espírita ela é fundamentalmente consoladora. Então o médium pode consolar muitas pessoas. Segundo, ela pode ser esclarecedora. Então, esclarecer algumas pessoas. E ela é educadora. Muito poucas pessoas podem ser educadas. Então o trabalho do médium é um plantio constante, esperando um frutificar no seu futuro. Você tem que se colocar à disposição da espiritualidade. Um instrumento e sempre muito atento àquilo que está sendo feito, porque assim, o instrumento é seu, então você tem controle sobre ele, não é? Então isso é muito importante também, o médium tem controle,
Então ele tem que passar pelo crivo da sua razão também, tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que é dito ou escrito. Os médiuns são muito assediados por parentes, por amigos, por pessoas, né? Porque as pessoas veem, muitos veem no médium um ser extraordinário, uma pessoa extraordinária que vai permitir um contato com a espiritualidade, e a gente sempre tem muita curiosidade, o povo em geral tem isso. Então é possível, existe isso, alguns se sobressaem, adquirem muita fama. Como lidar com a fama? Como um médium deve lidar com a fama? Eu acho que, em primeiro lugar, o médium não deve procurar a fama. Ele deve procurar o trabalho simples e humilde. Aliás, atender os espíritos exatamente. menores. Aquele trabalho... Jesus foi o maior médium que nós temos conhecimento. E o seu trabalho era um trabalho... ele fazia o seu trabalho alicerçado na humildade. Então, o médium não pode buscar fama. É um risco muito grande. Por outro lado, Gisela, e como colocou Sandra, assim, tomar muito cuidado com as pessoas que se tornam dependentes dos médiuns. Esse é o outro lado, porque as pessoas querem depositar a responsabilidade de tomada de conduta e resolução de vida em nome do médium da espiritualidade. Então o médium também precisa ter tirocínio, capacidade de entendimento, para não entrar nessa cobrança, nessa roda viva de cobrança, e não começar a se achar muito mais importante do que ele é. Problemas, né? Deixar com que cada pessoa resolva seus problemas. Ele pode dar apoio, como todo mundo dá orientação, mas a resolução é de cada pessoa. Não é da livre-arbítrio de cada um. Bem, nós estamos, infelizmente, chegando ao final deste nosso encontro. Esperamos contar com vocês na nossa próxima oportunidade. Até lá. Voltamos com Vida Além da Vida, um programa que conta com apoio cultural da Livraria Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana 233. Vamos ouvir o nosso Carlos Tuller no Momento Literário. Amigos do programa Vida Além da Vida, estamos novamente reunidos nesse nosso encontro de todas as semanas, no nosso Momento Literário Espírita, onde sempre trazemos informações sobre obras que nos auxiliam nesse nosso processo de crescimento espiritual e moral. No programa de hoje, vamos falar de mais 2 importantes livros que nos ajudam nessa nossa tarefa. O primeiro chama-se Caminho Iluminado, com mensagens de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Emmanuel nos fala e nos passa a mensagem de que a evolução é feita dia a dia, passo a passo. Esse é o retrato simbólico daquilo que chamamos evolução. No nosso caminho, certamente nós encontraremos muito mais dificuldades do que momentos de tranquilidade. Mas podemos fazer com que esse nosso caminho seja mais iluminado, se estivermos abertos ao entendimento das lições do Mestre Jesus. Precisamos promover dentro de cada um de nós a mudança do nosso comportamento, a mudança das nossas atitudes. São 25 capítulos, uma verdadeira oportunidade de aprendizado, que a mediunidade de Chico Xavier, com a ajuda dos nossos amigos do plano espiritual, nos trazem as atualizações dos seus trabalhos, dos seus esforços, de tudo aquilo que eles continuam a fazer, para que possamos estar trabalhando juntos e colaborando para o crescimento do bem. Crescimento, compreensão, valorização do trabalho, amor, perdão e outros temas de grande importância você vai encontrar lendo Caminho Iluminado.